Jogo de Cintura. Oiê, começa agora mais um Jogo de Cintura. Comigo, Fabiana Sparrenberger, e em campo hoje as maravilhosas Débora Evangelista, Daniela Minello, Cláudio Weber. E a pauta de hoje, com a parceria de Royal Plaza Shopping, completo para você. Ubra, nós transformamos sonhos em propósitos, nós fazemos Ubra. A pauta de hoje, gurias, o perdão nosso de cada dia. Episódios que vivenciamos nesses 40 anos e poucos. Eu não posso falar 40 porque ela não tem 40, 30 e poucos. Isso aí. 30 e poucos. A gente está rejuvenescendo o Jogo de Cintura para poder falar em 30 anos e poucos e não em 40, né? E aí, gente, histórias em que fomos perdoadas e que perdoamos. E aí? Todo mundo silêncio geral. Todo mundo. Vocês têm alguma coisa ou alguma pessoa que vocês nunca perdoaram? Vamos começar assim. Às vezes a gente acha que perdoa, né? E muitas Perdoar vezes não é esquecer. Não é esquecer. Então tem isso também para ser considerado. E tem também o que a gente falou antes, que é a pauta seria o auto-perdão ou seria o perdoar alguém? Porque também, muitas vezes, o perdão nosso de cada dia é, muitas vezes, com a gente mesma, né? Eu tenho mais dificuldade de perdoar a mim do que as outras pessoas. Eu também. Bem mais dificuldade. Eu perdoar o outro, desculpar o outro 100%. Tanto que depois eu não vou nem lembrar. Mas isso seria sinal do quê, Débora? A gente se acha, né, Débora? A gente se acha. A gente se acha. Só pode. Agora, é que a gente, sabe, a autocrítica. Sim, nós, eu e a Débora, a gente que tem. A autocrítica a gente tem, assim, Por que a gente não pode errar? O que a gente está pensando que a gente é, Débora? Nós podemos errar, sim. Pois é, por que a gente não se perdoa? Por que essa dificuldade? O que a gente tem de melhor do que os outros? Nada, absolutamente eu tive nada. uma situação que eu posso colocar aqui então, né? Já que a gente abre, né, o jogo no Jogo de Cintura. É terapia coletiva, vai. Vai, fala tudo. Vai, que a gente tá posicionado pra escuta. Então, eu tive meu primeiro relacionamento, hoje eu vejo que foi um completo desastre, era totalmente abusivo, mas era uma outra época em que não se falava como hoje, não existiam nem essas leis e nada disso, porque foi realmente bem grave o que eu vivenciei na minha adolescência, dos 15 aos 18 anos. Quase um relato aqui, né? Então, era um relacionamento totalmente abusivo. O que aconteceu? Por anos, por muitos e muitos anos, por mais de 10 anos, não tinha um dia sequer que eu não me lembrasse de algo que tivesse acontecido naquele meu relacionamento. Então, ficou uma mágoa muito grande, né? Que na minha cabeça, eu havia perdoado a pessoa. E, de fato, perdoei, mas eu não perdoava a mim. Então, aí, a gente começa a olhar pra gente mesmo, né? A gente chega um momento da vida, assim, que acontece alguma coisa e tu é obrigado a ver o que é que tá errado, o que é que tá te incomodando, o que tá te empacando de seguir. No meu caso, era isso. Então, busquei uma terapia, né? Que é o que é mais indicado, né? Primeiro. E a partir disso, daí eu comecei a perceber certas coisas, que uma dessas era o auto-perdão. Eu não me perdoava porque eu não admitia. Como que eu Como podia é que justo eu, uma mulher tão inteligente, tão pra frente, tão que esperta. sou alto astral e tudo mais, como que eu me permiti viver 3 anos numa situação que eu vivi? Aí, claro, eu era uma adolescente, era meu primeiro relacionamento. Aí tu começa, claro, a refletir o porquê. Mas o perdão para mim é esse, o perdão todo de cada dia é o perdão comigo mesma, né? De me permitir aceitar que eu também erro, ou nesse caso não, né? Não que eu tivesse errado, mas aceitando que eu fiz o que eu tinha condições naquele momento. Exato. Se eu passei por aquilo, porque eu me permiti passar? Porque naquela época a bagagem, era circunstâncias, era como eu me posicionava, né? Então aqui está o relato do meu perdão de cada dia, é comigo mesma. Como é importante a gente trabalhar o auto-perdão. Eu vejo esse exercício, gurias, agora mais pontualmente em casa, eu e os meus meninos, porque a gente entra na questão da adolescência, né? Vem a questão do enfrentamento. Meus filhos são bênçãos de Deus, eles são muito educados, mas eu, Daniela,
sei que existe uma intervenção hormonal do que está entrando na adolescência e que às vezes o comportamento não é aquilo que ele quer fazer, mas sim toda uma transformação que leva a ele fazer. Mas eu confesso para vocês que é difícil e às vezes a gente erra, e erra feio. E aí a gente se perdoar, além de se perdoar, a gente reconhecer o erro, porque é algo assim que a gente cresceu acreditando que na hierarquia da família, pai e mãe não pedem desculpa, mas sim, pai e mãe pedem desculpa e reconhecem o erro. É ali que a gente fortalece laços entre pais e filhos, é justamente no reconhecimento que nós somos fracos. Nós somos pessoas que temos predisposição às falhas, mas como que nós lidamos com as falhas? Às vezes eu falo mais alto com os meus filhos, dou um castigo. Eu tenho feito um exercício muito legal para quem tem filho em casa na fase da adolescência. Dá castigo. Não. Ah, tá. Não. Eu tenho feito... Eu falei para eles que como eu sou prof das profs, né, que trabalho com formação de professores, que no 7º ano, e até falei para as minhas amigas, elas acharam o máximo e querem fazer em casa com os filhos. Que sendo prof das profs, eu sabia que no 7º ano, agora todo e qualquer processo seletivo que vier na fase da escolarização, a peneira passa por uma boa escrita de um texto, de uma redação. E daí eu criei um caderno em que ele escreve no quarto dele lá o texto, ele narra, se posiciona, ele sabe como é que se constrói uma redação, com 4 a 5 parágrafos, e ele se posiciona diante daquele texto. E esses dias eu coloquei a importância do castigo na educação dos filhos. Você concorda ou discorda? Vocês não fazem ideia o que eu extraí, e aí por isso que eu estou dizendo quem tem filhos adolescentes, claro que eu corrijo como professora o texto dele, eu corrijo tecnicamente, e eu falei para ele, disse, Pedro, a mamãe não vai misturar a questão de ser tua mãe, mas eu vou pela estrutura do texto, pela qualidade. Não pela opinião. Não pela opinião, e vou separar. Mas eu confesso que eu fiz ali a correção, dei a nota para ele, e eu disse, tu esqueceu de falar a tua parte. Porque ele disse, né, que era um absurdo, em plena era 2023, que os pais dessem castigos para os filhos, que isso dói, que é um jeito arcaico de educar, e aquilo foi descendo aquela gana, assim. E eu dizendo, é bem assim, mas tu esqueceu de dizer por que eu levo a te dar castigo às vezes. Mas, ou seja, os jeitos que a gente lida, né, com essa questão do limite das relações, ele é muito primoroso. Então, o perdão, ele tem que vir por um reconhecimento que nós somos pessoas que falham. E independente se eu sou mãe, se eu sou chefe, se eu sou a diretora, se eu sou a coordenadora, o bonito é tu reconhecer o teu erro e tu saber que tu podes vir a melhorar. Eu gosto que o Fábio de Mello, ele traz uma frase que é a seguinte, se a gente tivesse a mansidão do reconhecimento dos erros, a gente teria uma sociedade muito mais igualitária. Só que a gente não reconhece os nossos erros porque a gente se mantém no pedestal da nossa hierarquia, sendo que a humanização ela vem justamente por nós aceitarmos que sim, nós falhamos todos os dias e por isso a gente deve saber pedir perdão, mas principalmente se perdoar, que é o legal. E eu achei fantástico esse teu relato. E a gente saber se perdoar é o princípio de qualquer perdão para te liberar. E outra coisa que ele fala também que eu gosto, aliás, eu vou recomendar para vocês que eu falo tanto em Fábio de Mello, ele tem um canal no YouTube que é sobre o programa dele da Rede Vida, o Canção Nova, que se chama Direção Espiritual. E ele tem uma lucidez para falar não sobre coisas apenas do cristianismo, mas sobre coisas comportamentais. E uma delas que é muito latente nas falas dele é a questão é a questão do perdão. E uma frase me chamou a atenção, que o perdão ele só é liberado, não é no esquecimento dos fatos, mas na ressignificação que a gente traz para aquele fato. E no momento que tu ressignifica e tu consegue lembrar com maestria, ali aconteceu o perdão. Não quer dizer que você vai esquecer. Não tem nada a ver com esquecimento, mas como tu ressignifica, e também ou seja, o quando aprendizado. Tu compartilha também aquilo, também muitos estudos apontam que é quando tu consegue de fato então porque daí a gente não pesa mais tanto o erro, né? Eu acho que a gente tem essa dificuldade de se perdoar porque a gente pesa muito. Eu, por exemplo, eu admito errar como mulher, eu admito errar como profissional, mas como mãe, vem dizer que eu não estou dando uma educação e não tenho me dedicado já pesa. Já pesa pra mim, porque cada um sabe onde dói mais, né? Já pesa, porque assim, me dedico demais a
a maternidade, e para mim sempre é mais difícil. Dia desse eu tô chegando em casa, gurias, e daí eu não me lembro se eu tava cheio de compras, o que era, mas só larguei um grito, vem me ajudar, tô aqui. E daí ele disse, mãe, oi, né? Não vai me dar um beijo? Eu cheio da sacola. Daí eu larguei a sacola, respirei. Daí ele disse, onde é que tu vai? Peguei, saí, porta fora, bati na porta, entrei. Oi, meu filho, que saudade que eu tava de ti. E daí disse, tá, mas pra que tudo isso? Eu digo, não, pra ver se eu mudo o jeito de fazer, porque é aquela coisa. Mas o primeiro impulso é... me ajudar, não tá vendo que eu tô me esgualepando aqui com todas as coisas. E tem também a questão do perdão com pai e mãe, porque, por exemplo, também que é o contrário muitas vezes, né? Porque daí quando a gente começa a se autoconhecer, a gente vai vendo que as feridas da gente vêm desde a infância e tudo mais, e num primeiro momento, muitas vezes, pelo menos aconteceu comigo, a gente pensa, não, mas então não sou eu a culpada, porque a gente tende a atribuir a culpa aos meus filhos. A culpa é de quem me criou, que então fez eu vivenciar isso. Foi assim. Né? No início é assim, depois a gente vai percebendo e entendendo e perdoando que não, que cada um faz conforme pode naquele momento. Naquele tempo, com aquela cultura, com aquela situação. Só a gente saber que nós não somos perfeitos, que ali cai a ficha. Ali cai a ficha, porque o máximo assim, ó, a gente quer, né? A gente exige demais, assim, da gente, a gente quer dar o melhor da gente nas nossas características, mas nem tudo vai funcionar como deveria, como a gente planejou que acontecesse. E essa cobrança faz com que a gente beire como é que eu vou dizer? A gente pensar que somos perfeitos e não nos permitimos as falhas, mas todos os dias, né? O que faz com que a gente tenha uma vida plena, né? Eu escutei uma vez e leva a sério. É tu saber dizer muito obrigado, ou seja, a gratidão na tua vida, é tu liberar o perdão e é tu pedir, por favor, o próprio Ho'oponopono traz, né? Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Ou seja, quanto mais tu manso for, isso não tem a ver que tu vai perder o teu posto hierárquico, a tua admiração como mãe. Pelo contrário, imagina um filho vendo um pai e uma mãe reconhecendo que erram, eles vão dizer, poxa vida, se o meu pai erra e reconhece, eu também vou começar a ser mais verdadeiro e vou pedir perdão também. Ou seja, é o exemplo que seria uma fraqueza, na verdade, não. É uma força. Não é uma fraqueza, né? Um pai e uma mãe errarem. Agora, não reconhecer é uma fraqueza. E aí tu educa filhos arrogantes, quando tu não te permite ou quando tu não assume que tu errou. Porque nessa cena mesmo que eu contei, disse, ai mãe, eu devia ter corrido lá pra te ajudar, né? Também não te ajudei. Então, eu já teria falado, oi, Patia, vem ajudar. Agora, já acabou, gente. Já não, acabou, já deu. Acabou. Intervalo. Já deu. Sim, já deu o programa. Não, acabou o programa, né? Acabou. Não, acabou o programa no intervalo, Fernando Barcelos. É intervalo, Fabiana. Acho que não é intervalo. É intervalo. É a produção. Claro que é. Mesmo? Sim, é óbvio. Nós já falamos, nós já perdoamos todo mundo, né? Todas as gerações. Não, tem muita gente ainda pra gente falar aqui. Então tá, então fala por ti. Eu já perdoei todo mundo. Então vai pro intervalo. Jogo de cintura. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região.
Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Voltamos a apresentar Jogo de Cintura. O perdão é necessário. Tem coisas que acontecem. Eu gosto muito de pensar quando a gente está no trânsito dirigindo, né, gurias? Que raiva que dá. Que raiva que dá, porque as pessoas são muito mal educadas no trânsito. E aqui em Santa Maria existe, assim, ó, uma quantidade acentuada de pessoas arrogantes e grosseiras. E a gente tem a tendência a ficar com ódio no corpo o tempo inteiro. É que toda a frustração, muita gente, as pessoas no trânsito. colocam no Claro, trânsito qualquer pra motivo fora. é motivo da gente E eu boto explodir. em todos os lugares, menos no trânsito. No trânsito eu sou uma mansa. Não, eu faço assim, que gente Não. coitada, essa que dirige. Eu não perco a paciência no trânsito. Eu também não. Mas me Incrível. chama atenção a Eu também. Como é que eu grosseria. consigo não perder a paciência? Eu não buzino nem Eu nada, também tiro não. fininho, assim, aí eu digo, Eu gente, também que gente não. grossa, né? Tá, mas tu tudo bem, mas eu? Por que eu tudo bem? Sim, porque tu é mansa. Eu sou mansa? É. Obrigada. Sim. Mas eu quero dizer assim que o perdão ele faz bem para quem perdoa. A gente acha que liberar o perdão, a gente vai estar beneficiando somente o outro. Ai, eu vibro. É Quando eu pra consigo gente. devolver o mal que me fazem com o bem. Gente, eu tenho um orgulho Exato. de mim. Eu digo, dessa vez eu consegui. Dessa, contra-ataca com o bem e daí tu fica, poxa vida, devolvi com o bem. Eu vou dizer para vocês que essa noção do perdão, ela é tão, tão interessante que eu tenho uma senhora que ela tem um filho preso aqui na penitenciária, né? Aí eu vou, no sábado de manhã é o meu dia de visitar os meus clientes lá. E aí um dia eu cheguei e ela estava na fila para entrar, para visitar o filho dela. E daí ela veio conversar comigo. E daí ela foi e me disse assim, sabe, doutora, eu já perdoei o fulano, porque eu sei que ele não fez por mal. Então, assim, ó, veja bem, é uma mãe que está indo numa penitenciária visitar um filho, se submetendo a todas as regras do cárcere ali, que ela vai ter que submeter para poder entrar. E aí ela tinha que compartilhar comigo que, assim, ela estava indo, mas que ela já tinha conseguido perdoar o filho. Por quê? Porque o filho tinha errado muito, e ela se sentia culpada pelo filho ter errado. No momento que ela conseguiu perdoar o filho, Ela na se verdade, perdoou. ela estava se perdoando. Ela estava se perdoando. Sabe? Então, assim, ó, aí eu disse assim, às vezes a profissão da gente coloca a gente em cada situação, assim, que ao mesmo tempo que foi uma situação lindíssima eu ali conversando com ela, né, naquele contexto todo, e ela relatando isso. Então, assim, ó, como é sublime. E aí a gente pode ter uma mãe que perdoa um filho que perdoa uma mãe, e eu acho que isso que tu falasse, Cláudia, é muito importante, porque muitas vezes a gente tende sim a culpar os nossos pais, a culpar o que aconteceu, o que é o nosso passado, enfim, mas se a gente não conseguir revisitar esses lugares, revisitar esses sentimentos e dar a eles uma nova roupagem, a gente não evolui enquanto ser humano, e nós estamos aqui para a evolução. Sabe? Que seja um pouquinho, mas a Deborah que chegou aqui tem que sair melhorzinha. Gurias, uma coisa que funciona muito lá em casa, e daqui a um pouco, se alguém quiser tentar, né? Eu gosto muito de jogos de tabuleiro e jogos de verdade. Nós temos lá em casa a natação da família, em que a gente resolve qualquer perrengue. Porque a semana é estressada, tem a questão da disciplina, que os filhos lutam para fugir das regras, etc e tal, e eu tenho ali certinho, a hora de acordar às 6, vai dormir às 9, vai comer isso. Aí eles falam assim, eu tô obriga a gente comer fruta, eu digo, obrigo é a regra aqui de casa. Eu digo, quando for pai, tu vai entender. Eu jogo a mesma frase que falavam pra mim. E aí, quando eu vejo, assim, que eles estão querendo explodir, porque é normal e eles precisam extravasar, eu digo, vamos pra natação da família. E aí a gente brinca de um empurrar o outro, ou um jogo, empurrar o outro, que eu digo dentro da água, tá, gente? A gente resolve, a partir do esporte,
a questão dos perrengues em casa. Claro, E porque funciona muito. aquilo A raiva tudo que tava contida, contida, Tu transforma externa. em energia canalizada. Por isso que eu gosto de dizer que toda e qualquer raiva, se a gente transformasse em músculo, quanta saúde, né? E quanta beleza, né? Nós teríamos. E isso funciona, gurias. Eu não falo brincando. Eu comprei um saco de boxe em plena pandemia para extravasar a raiva e a energia contida no meu corpo e na dos meus filhos. Funciona. Funciona. Ontem eu contrariei o meu filho mais velho quando eu vejo. Eu lá lavando a louça, ele pega as luvas de boxe e começou a dar pau naquele saco. E eu só pensando, Senhor Jesus, obrigada que eu tenho esse saco de boxe. Ou seja, ao invés dele vir revidar para mim com palavrões, que é normal nessa idade, e etc e tal, ele vai lá e canaliza a raiva contida. Agora, se a gente não promove a partir da ludicidade ou dos jogos de tabuleiro, eu já fiz uma vez nos palitinhos. A imagem de cada um foi fantástico, gurias, do jeito que eles me desenharam. Como era? Eu desenhei eles perfeitos, assim, daí a gente tem os palitinhos da família, que daí eu coloquei o pai deles, né? Eu, o Pedro e o Francisco. E a gente brinca de embaralhar e interpretar cada um. E quando a gente pega o Como outro... uma imitação. A isso. imitação. Então, assim, ó, o teatro, os jogos de tabuleiro, o exercício físico, eles extravasam toda essa gana. Tá, como Porque- é que tu era? Para de desviar o assunto. Como é que era o desenho? Como é que era o teu desenho? É isso que nós queremos saber. Gente, eu tinha Como muita é que cauda, assim, ó. Cauda? Eu vou mandar a foto. Medusa, era Gurias, medusa. não, eu pareço uma elefanta. Eu pareço uma elefanta. Vocês não fazem ideia. Foi o Francisco, que é em palitinho de picolé. Eu vou mandar a foto no grupo hoje pra vocês. Palitinho de picolé, e eles desenharam o pai deles, o Francisco, o Pedro e a mim. E é muito legal como eles nos enxergam. Por isso, assim, é que quanto mais possibilidades de linguagem expressadas, não vou dizer que isso seja terapia, mas funciona como? Eu não sou terapeuta, mas eu sou educadora e isso tem funcionado. A natação da família, gente, é a gente largar as crianças, tu entrar dentro de uma piscina térmica e tu extravasar. Eu tenho um exercício que eu faço, inclusive, na aula para criança de personal, que se chama churrasco do Zubiru. Porque eu tenho um monstro, gurias, o Zubiru. Zubiru Teté, que eu gosto de assustar as criancinhas. E ali é o meu momento de me vingar. Só que eles se vingam em mim também. Então eu saio correndo atrás e assusto e eles vêm. E daí quando eles não acertam o número durante o mergulho, tudo são exercícios didáticos para aprender a mergulhar, não apertar o nariz. Aí eu pego eles no colo e coloco do outro lado da raia e começo a jogar a aguinha dizendo que é o temperinho. Daí eu vou colocar o temperinho no churrasco do Zubiru. Ou seja, os modos como tu cria estratégias para reconciliação no lar, isso é fantástico. E funciona. A construção de texto, o momento de roda, a questão do colocar bilhetinhos das emoções dentro de uma garrafa PET. Então, recursos a gente tem, gurias. E eu acho assim que é horrível a gente guardar. A gente precisa externalizar. Porque senão isso mais cedo ou mais tarde vai se transformar numa violência física. Disso eu não morro, de guardar. A gente não deve guardar. Mas é que quando a gente Guardar, fala... não É que quando a gente guardar, eu fala não sobre tenho. relacionamento com filhos é difícil, De gurias. guardar. A gente lida com todo mundo. Perdoa todo mundo. Agora, dentro de casa, é ali que acontece a maior explosão. Por quê? Porque a gente se acha no direito. A gente se sente à vontade para extravasar. E também, muitas vezes, a gente guarda a mágoa e o perdão, porque, na verdade, a gente, né, projeta coisas na outra pessoa. Então, a gente... E enxerga muito agora de eu vou nós. perdoar a pessoa. Mas, na verdade, eu não tinha que estar julgando ela para eu poder perdoar. Não tinha nem que ter Exatamente. chegado nesse ponto, né? Então, o perdão tem muito disso também, né? Daquilo que é imposto, o que é certo e o que é errado, ao ponto de eu ter que perdoar alguém. Quem sou eu para Quem sou perdoar eu? alguém? Aquela frase que a gente Né? escuta assim, até prepara, quando o filho faz alguma coisa errada, e diz assim, te prepara quando chegar em casa. Chegou em casa, ele nem lembra mais. Tu tens que tirar a criança da cena de forma educada, não violenta, né? A educação não violenta, e tu falar. Mas é no Tinha momento. uma frase que tu tava, agora tu falou, que eu me lembrei que antigamente dizia assim, se uma pessoa pedia perdão, né, a resposta era Deus que te perdoe, porque eu não perdoo ninguém. Mas Se a gente- lembra? Que A tinha gente não, isso, né? a gente não precisa, se a gente não julga, e a gente não condena e ninguém teria. Então a gente também não precisa perdoar, porque se não julgou, não condenou, não há o que ser, não há aquilo para ser perdoado. Porque eu que vou tinha perdoar isso. algo que tu fez. Se o que tu fez, cabe a ti. A mim Reconhecer. cabe a reconhecer o que tu fez. Então, é algo que... Então, por isso que eu acho que o perdão, ele é muito mais para si mesmo do que para o outro, né? O arrependimento e o conserto daquilo que é falha, né? Mas é muito bonito, né? O Mas exercício do perdão. é legal a gente não... Assim, ó, a gente não sabe o que vai ser da vida da gente, né?
cada vida, a vida da gente é um instante. Então, o guardar a mágoa, o guardar o ressentimento, o deixar de perdoar alguém é uma mácula pra gente mesmo. Pesa pra gente, Pra gente que vai ficar pesado. Então, assim, ó, às vezes é necessário fazer um exercício, é necessário fazer um esforço, é necessário revisitar lugares que muitas vezes são dolorosos, sim, mas também são processos de cura. Então, a gente tem que se oportunizar isso. E se pensar, mas o outro não merece. Não, mas eu mereço. Eu mereço me livrar desse Eu, por exemplo, mereço. Eu não consigo guardar rancor de ninguém. Mas não é que eu não sinta. Por exemplo, tu veio aqui, tu me magoou, eu pego e eu despejo tudo na hora, o que eu tenho que falar contigo, e eu não toco mais naquele assunto. Eu não fico revisitando. Eu botei pra fora, eu falei o que eu acho, o que eu não acho, e encerrou pra mim. Encerrou. Então, isso também eu acho que, de certo modo, é algo positivo. Porque eu não guardei aquilo ali. Eu joguei pra fora e deu, Agora, o que o outro vai fazer com isso? Aí é com o outro, né? Aí é com o outro, exato. Isso é importante. Nós não temos responsabilidade sobre a compreensão do outro. Eu tenho responsabilidade sobre aquilo que eu emito. Agora, o que o outro compreende, ele compreende a partir das vivências dele, a partir dos desejos, das expectativas dele. E a partir do que está no coração dele. A projeção, né, que a gente faz. E às vezes a gente se incomoda muito, na maioria das vezes a gente se torna agressivo e revoltado, porque a gente identifica na ação do outro algo que é falível na gente. Aí que a gente não quer saber de perdoar, quando a gente se reconhece no outro. Isso é um exercício que a gente faz diante dos filhos, a gente olha aquele comportamento e diz assim, tô agindo igual a mim. Tipo uma frase uma vez que o meu mais velho disse assim, chantagista, parece uma professora. Não, bem se vê que tu é uma professora. E eu voltei assim, eu disse, o quê? E aí eu olhei e disse, tem razão. Porque é verdade. E aí eu vou chegar lá e dizer, tu não podia falar assim comigo. Ele falou certo. Eu sou tua mãe, ou seja, o ego. Respeita. O ego chega antes, mas aí eles falam verdades pra gente. Muito. Eles nos apontam coisas que a gente comete equívocos. E daí eu, na hora, eu disse, dá-lhe um puxão de cabelo. Eu disse, é verdade, professoras são chantagistas. Eu disse, que bom que eu faço a chantagem, que eu não apelei ainda pra agressão. Não quero me ver brava. Ou seja, tu lidar com o humor também funciona, mas como é que eu vou dizer assim, tu tá errado? Ele tá certo. Eu agi com a chantagem. Ele disse que é absurdo. Ele passa me dizendo assim, que é absurdo, em plano 2023, educar com chantagem. Meu filho, uma hora tu vai ser pai. Quando eu não tenho recurso, eu digo, uma hora tu vai ser pai. Tu vai ter teus filhos. Que era o que os nossos pais faziam, né? Quando não tinha recurso. Isso da reprodução, dizia, a hora que tu for mãe, quando não tinha nenhum tipo de argumento, a hora que tu for mãe. E agora é hora de acabar. Sim, gente. Nos perdoem, mas amanhã tem mais. Mais perdão aqui pra você. Beijo grande. Tchau, tchau. Que bom. Jogo de Cintura.